Olá, meu nome é Daniel Carvalho, eu sou arquiteto e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a residência NL, que é uma residência de 4 suítes, né? Então uma residência com 4 suítes e que ela ocupa de área construída cerca de 320 metros quadrados. É uma solução bem interessante aqui de casa. Foi um dos primeiros projetos de casa aqui do escritório, a gente quer apresentar aqui para vocês também, para vocês que não conhecem. E a gente também queria falar um pouco sobre esse projeto, porque é uma casa que ela parece, né, ser uma casa bem enxuta, mas na verdade é uma casa bastante generosa por conta de algumas soluções que a gente adotou aqui nesse projeto. Então, primeiramente, vamos para a parte aqui de diagramas para entender um pouco melhor. A gente fez uma opção, né, no caso, por essa parte aqui de afastamentos laterais de fundos, né? A gente tinha afastamentos aqui exigidos de 5 metros, a gente tinha afastamentos laterais de 3 metros, afastamentos de fundo. E o que a gente fez? Né? A gente tinha uma pequena área para ocupação e a gente até optou por uma das fachadas, que é a lateral direita, não ter ocupação, para que a gente pudesse ter uma concentração de ocupação aqui. A gente está falando de um lote com dimensões menores, a gente está falando de um lote de 450 metros quadrados. A gente tinha um limite de coeficiente ali também, né? A gente não poderia fazer uma casa que ocupasse tudo. E a gente também queria que a porção frontal do lote, né, nesse afastamento que é maior do que o exigido, que a gente pudesse também estacionar outros 2 carros descobertos aqui, tá? A gente não queria que o pessoal tivesse, né, que se estabelecer ali dentro do condomínio, utilizar as ruas do condomínio para estacionar seus veículos também. Então vamos aqui para a parte da proposta do primeiro pavimento. A gente vai dar um panorama geral aqui dessa planta, que é bem interessante. Então a gente tem aqui a garagem para 2 veículos cobertos, a gente ainda tem um espaço aqui para 2 veículos descobertos, e onde eu estou passando a seta aqui seria o trecho, né, do acesso de pedestres bem nesse ponto. O que é interessante nisso aqui, gente? A gente está falando, né, que a gente tem uma sala completamente integrada. Então a gente tem um trecho aqui de cozinha americana, jantar e estar, que está ligado a um estar externo, a uma mesa externa e a um gourmet externo aqui também. Então a gente tem ambientes, né, avarandados, que são os ambientes que eu vou marcar aqui agora, e os ambientes que eu vou marcar aqui em roxo são os ambientes integrados cobertos. Então ficou bem interessante a solução. A casa acaba que ela tem uma questão também, que ela tem um acesso, né, um acesso de serviço por aqui, que também pode ser um acesso de lazer, né, um acesso aí para o pessoal que vai visitar a casa, não precisa passar pela parte interna, né, para curtir a parte de piscina aqui dos fundos, né, onde a gente vai ter um deck, uma prainha e uma piscina funda aqui quase colada com o vizinho dos fundos também, né, então a gente não chega a estar colado, mas está quase colado ali nos fundos. Outro ponto interessante é que a gente tem toda a área de apoio e serviço aqui, né? Então a gente vai ter um lavabo, uma despensa, uma área de serviço e um banho de serviço aqui na porção frontal nesse bloco. E a escada para acesso ao segundo pavimento ela ocorre exatamente onde a gente está colocando a seta aqui também, tá? Então uma plantinha bem enxuta, bem interessante, e é legal que ela é envidraçada, então você consegue ter aquela impressão de sala vazada também, apesar das dimensões menores desse terreno aqui. Vamos seguir para o segundo pavimento, para a gente entender um pouquinho melhor. A gente vai ter toda aqui, né, para a gente conseguir visualizar assim, os textos, né, tá vendo? A gente tem uma bancada solta com uma churrasqueira aqui para a parte do gourmet, mas isso vai ficar mais claro nas imagens que a gente vai apresentar para vocês daqui para frente também. E aqui o segundo pavimento, né, então a gente tinha uma área de circulação aqui, a gente subia, e a gente tinha uma suíte, 2 suítes, 3 suítes aqui, tá vendo? Sendo 2 suítes voltadas para os fundos, tá vendo? 2 suítes padrão, elas são gêmeas, elas têm um pequeno armáriozinho, a parte toda, né, com cama de casal, elas compartilham uma varanda. As aberturas desse ponto aqui são aberturas que a gente tem aberturas camarão, né, das esquadrias. Na verdade do brise que está sobre as esquadrias, então quando você abre as varandas você passa a ter privacidade em relação a outra suíte, então é interessante esse ponto também, porque a gente não queria que o pessoal da suíte 2 pudesse invadir, por exemplo, a suíte, né, a parte da suíte da suíte 2, né, não poderia invadir a 3, nem a 3 invadir a 2, então isso foi uma questão aí que a gente imaginou para poder resolver isso. E um outro ponto interessante é que a gente tem aqui a circulação, então a gente tem acesso à primeira suíte aqui. Essa também é uma suíte padrão, tá vendo essa suíte 1, mas ela está voltada para a fachada frontal, né? Ela também, né, nesse ponto a gente não tem janelas para esse ponto aqui. E depois a gente tem um trecho da suíte master, que vai dar também para a porção frontal, mas a gente vai ter um banheiro completamente gêmeo aqui, né? Então vai ter uma bancada, uma parte de bacia sanitária, chuveiro e uma banheira compartilhada, todos com abertura lateral aqui também, tá? Então a gente não tem essa questão relativa
aberturas, né, para nenhum outro ponto, né, não é para os fundos, mas sim para a lateral nesse ponto. Então ficou bem interessante também essa solução. E o legal também, quem está aqui na varanda já pode ver o fundo, enfim, a gente achou, né, essa planta é realmente bem acertadinha, porque a gente consegue ter um closet para a Suite Master, ter a Suite Master aqui com a cama king size, com um banheiro de grandes dimensões. Então, apesar, né, da gente ter essas medidas um pouquinho mais na conta aí para esse projeto, a gente conseguiu atender as demandas aí dos clientes da melhor maneira possível também. Vamos mostrar rapidamente as imagens, que o foco nosso, na verdade, foi mais o estudo das plantas aqui. E a gente tem algumas imagens da proposta, então a fachada era justamente essa, tá vendo? A gente manteve, né, os muros em bloco de concreto estrutural, né? Então eles passam dentro da casa mesmo. A gente tem um vazio para a área de veículos aqui, e a gente tem na parte superior aqui a varanda que dá para a Suite 1 e aqui a varanda da Suite Master, né? Nesse trecho central a gente tem os banheiros, aqui a gente tem a área de apoio e serviço. Então a gente sempre está falando aí, né, de uma casa, né, que é um pouquinho mais compacta do que a gente está acostumado a ver, mas que atende aí a demanda plenamente. A gente envidraçou esse ponto frontal também, né, tem um fechamento logicamente em cortina aí para privacidade. Uma visão noturna com a iluminação aí da Suite Master. E aqui a gente tem algumas imagens, né, do estudo preliminar da parte interna da casa. Um outro ponto interessante também foi o janelão ali nas costas ali da parte da cozinha, que dá direto para a horta. A gente pensou que é sempre legal, né, tá na parte de lavação ali, com uma abertura completa desse ponto. Depois ele recebe armários aéreos, né, nesse ponto aqui, e armários inferiores, além de uma ilha. A gente tem a escada aqui em concreto aparente, que vai dar acesso ao segundo pavimento. A gente tem uma estante, que vai servir também como um espaço aqui para vitrola, para uma adega debaixo da escada. E a gente tem a sala de TV ocorrendo aqui. Nesse ponto a gente tem um gourmet. Aqui atrás a gente vai ter um trecho de churrasqueira, então por isso que tem isso. A gente tem portas de correr que vão correr em tudo aí. Uma vista oposta de quem está cozinhando, né? Então aqui consegue ver parte da garagem, consegue ver quem está descendo da escada, consegue assistir televisão, consegue, né, ver lá fora. Então é interessante, quem está cozinhado está integrado a todo o espaço. E aqui é o detalhe, né, que a gente quis, né, trazer realmente essa questão do bloco de concreto armado estrutural para dentro da casa mesmo, não só fazendo as vezes de muro, mas como uma parede mesmo da residência. Uma outra vista, agora vendo a sala integrada, né? Estar, jantar, cozinha americana. Aqui a gente tem a porta do lavabo, né, nesse ponto, e aqui a gente tem o acesso à despensa e à área de serviço, tá? Aqui seria a porta principal de acesso à residência onde eu estou marcando. Vamos andar mais um pouquinho, uma imagem de fundos, onde a gente consegue ver um pouquinho melhor algum dos ambientes, né? Então a gente tem aqui todo o trecho de sala integrada, a gente consegue ver aqui o gourmet com churrasqueira, que é uma bancada solta, né? É uma bancada varandada. A gente tem um balanço aqui em relação à parte de varandas do andar superior. A gente tem a piscina num trecho em prainha, num trecho fundo. A gente tem um deck nesse ponto aqui. E a gente tem, né, um piso, né, que vem na parte toda externa, um piso aí em pedra natural mesmo, né? E a parte de prédio interiores, que foi num segundo momento, que aí teve escolha de mobiliário, né, e tudo mais. Então, é um detalhe maior aí da parte toda interna da residência, já com consolidação das cores de revestimentos, de bancadas, de tudo mais, né? Então, a gente ainda, né, chegou nesse ponto aí de um prédio de interiores também para esses clientes, tá? Gente, é só isso, tá? Por hoje, a gente tinha isso para falar sobre a residência NL. A gente vai fazer um estudo aqui mais aprofundado de alguns projetos do escritório nos próximos tempos, tá? E assim que a gente tiver com projetos novos, a gente também já vai colocar eles por aqui, tá bom? Muito obrigado por assistir e até a próxima!